Eu estava aqui pensando, tem uma cena naquele seriado The Chosen, que é um seriado que fala sobre a vida de Jesus, mas principalmente com um olhar voltado para os escolhidos, né? Por isso o nome. Então, é uma dramatização que cria histórias acerca daqueles que estão ao redor de Jesus. E logo no começo, em um dos primeiros capítulos, ele conta a história, falam, né? Cria uma história sobre o personagem Nicodemos, que é um personagem que fica conhecido por causa do diálogo de Jesus com ele no capítulo 3 do Evangelho de João. Mas o interessante é que aparentemente Nicodemos já é um homem um tanto quanto inquieto com as questões relacionadas à vida, à religião e daí por diante. E ele tem uma esposa e num dado momento, e esta é a cena que eu queria tocar nela, assim, falar sobre ela. Num dado momento, ele está com sua esposa se arrumando e eles olham para o espelho, e os espelhos daquela época eram espelhos ruins, não é? Não tem comparação com os espelhos de hoje, com a tecnologia que nós temos hoje para fabricar um espelho. Então, os espelhos daquela época eram espelhos bem ruins, por vezes feitos de latão batido. Batia-se o latão ou bronze e ficava uma imagem um tanto desfigurada. É até por isso que Paulo, o apóstolo, depois vai dizer que hoje nós o vemos como por um espelho. A ideia é uma imagem desfigurada. Mas o interessante dessa cena, do Nicodemos com a esposa, ele olha para aquele espelho e, já inquieto com questões que ele tem, não é? Ele olha para aquele espelho e começa a pensar, né? Talvez em voz alta, e conversa com a sua esposa e diz assim: Você já parou para pensar se Adonai, né? Se Deus ele for como este espelho, se nós o vemos como vemos este espelho, antes disso ele faz a seguinte pergunta a ela: esse espelho é bom, é ruim? Ela fala: é ruim, é de baixa qualidade. Então nós vemos uma imagem embaçada, uma imagem que não corresponde com a realidade. E normalmente o que se vê no- em um espelho de boa qualidade ou fora daquele padrão distorcido é uma imagem muito melhor, mais bonita. Então ele faz esta provocação, digamos assim, com ela, dizendo: será que a imagem que nós temos tido de Adonai também não é uma imagem distorcida? E se ele for muito mais bonito do que nós estamos acostumados a pensar nele? E se ele for muito mais belo do que nós estamos acostumados a olhar para ele? E se você conhece um pouco da história do Novo Testamento, da vida de Jesus, você vai saber que os evangelhos, eles mostram uma espécie de embate entre Jesus e os fariseus, os hipócritas, né, que ele assim chama, escribas, mestres da lei. São homens que estão acostumados a olhar para Jesus, para Deus, aliás, não é? Que eles ainda não reconheciam como Jesus sendo a encarnação de Deus, mas eles olhavam para Deus como um grande juiz que só está preocupado com regras. Ele só quer saber de regras. Nele não há beleza alguma, né? Parafraseando Isaías. Então veja só, o que eu estou querendo dizer com isso? E nesse momento, Nicodemos ele está conversando com sua esposa e numa espécie de embate, talvez com sua própria consciência, com suas percepções, e se questionando: será que Deus não é mais bonito do que nós estamos acostumados a olhar para ele? Será que a imagem que nós fazemos de Deus, ela não é uma imagem distorcida e feia, e há, na verdade, uma face muito mais bonita de Deus? Esse é um questionamento que Nicodemos faz, a mulher dele não concorda muito com ele na cena, mas por que que eu estou dizendo isso? Muitos daqueles que são cristãos, eu falo por mim, aprendeu sobre Deus muitas vezes assim também, uma imagem distorcida, uma imagem muito mais, ao meu ver, tá? Muito mais feia. Um Deus que só está preocupado em cumprir regras. Um Deus que só está preocupado com as normas impostas. É um Deus que só está preocupado com o sábado, por exemplo, olhando para um contexto judaico. É um Deus que só está preocupado com a Torá, com o templo, sinagoga, com os sacrifícios. Não é um Deus relacional, não é um Deus belo, não é um Deus que dança, não é um Deus que canta, não é um Deus que vai a festas. No seriado The Chosen, nós vemos que quem acompanha Nicodemos vai tendo um contato com Jesus e vai percebendo a beleza de Jesus. E até algumas pessoas criticam este seriado porque dizem que mostrar Jesus muito humano.
Ora, mas é assim que a Bíblia mostra ele, demasiadamente humano, né? Os livros pintam ele assim, e é assim que nós o enxergamos, quem lê os evangelhos, não é? Então, eu falo um pouco sobre a minha caminhada, assim. Por vezes, aprendi a olhar para Deus não como um Deus belo, amável, adorável, por mais que se cantassem estas coisas. ah, Havia mais medo de um grande inquisitor, havia mais medo de alguém que está o tempo todo com seus grandes olhos sobre mim, querendo olhar para as minhas falhas, a todo momento olhando para onde eu olho, o que eu ouço, as palavras que saem da minha boca, a todo momento um grande juiz inquisitor que só se preocupa em perceber as minhas falhas, minhas fraquezas, só está preocupado em me ver de alguma maneira escorregar, se eu vou ou não escorregar. E aí, esse Deus não é o Deus que se revela em Jesus nos evangelhos. Eu comecei há uns anos atrás, a fazer uma releitura dos evangelhos, tentando encontrar essa beleza de Deus, principalmente na face de Jesus. E quando você começa a procurar Deus na face de Jesus, você começa a perceber um Deus muito mais bonito, um Deus muito mais amável, adorável, um Deus muito mais relacional. Deus se revela na face de Jesus. É assim que o próprio Jesus fala ao ser interrogado, né? Mostra-nos o Pai, se eu não me engano, por Filipe, ele diz assim: Olha, há tanto tempo eu estou convosco que vocês me pedem para mostrar o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Então, Jesus, de alguma maneira, é a imagem do Deus invisível, é o que Paulo vai dizer também lá no livro de Filipenses, não é? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então, ele é a imagem de Deus, e a imagem de Deus revelada em Jesus é uma imagem de Deus muito mais bonita do que as que normalmente nós vemos pintadas por aí, nos púlpitos, nas igrejas, nos ensinos. Mostra-se um Deus que não é, volto a dizer, belo. Mostra-se um Deus inquisitor, um Deus que somente é juiz. Não é o Deus revelado nos evangelhos em Jesus Cristo. Eu, na minha caminhada, eu percebi, assim como Nicodemos questionava, será que Deus não é mais bonito do que aquele que nós pintamos, que nós vemos nesse espelho embaçado? Eu tenho percebido cada vez mais um Deus que é muito mais belo do que aquele que pintaram para mim, do que aqueles que eu, né, enquanto pastor, já pintei no passado. E eu vejo hoje, de certa maneira, a minha tarefa é tentar me encantar cada dia mais com a beleza de Jesus, e essa beleza de Jesus eu apresentar às pessoas, para que sim vejam ele como esse totalmente amável, este belo. E não é fácil, porque as imagens de Jesus, como eu disse, que têm sido cada vez mais propagadas, são imagens feias. O cristão, por vezes, ele é olhado eh, eh, pelos que estão de fora como aqueles que odeiam, como aqueles que julgam, como aqueles que são, por vezes, hipócritas. E eram assim, assim que eram aqueles que Jesus veio combater lá no primeiro século. Aqueles que só se preocupavam com regras, com normas, com julgamentos, aqueles que só se preocupavam com apontar o dedo, com a moralidade alheia. E Jesus veio justamente mostrar que ele, o Pai, que são um, são justamente o oposto disso. São aqueles que amam, que acolhem, que transformam, sim, que dão uma nova realidade, que tornam aquela pessoa que se achega a eles uma nova criatura, mas a base disso não é o medo. A base disso é o amor. Ele é muito mais belo do que nós estamos acostumados a ver. Ele é muito mais belo do que nós somos ensinados a aprender e ensinar. Então, não é uma tarefa fácil você desconstruir imagens feias, de Deus e apresentar a face bonita de Jesus. Mas esta é a luta que nós temos seguido.